Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você crê assim? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Oh, nós te louvamos pela tua fidelidade. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor,
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Irmãos queridos, nós estamos nos preparando para iniciarmos o culto desta manhã, chegando na sua casa, e quero já deixar o meu bom dia para todos vocês, famílias da nossa igreja, os nossos amigos, irmãos de outras igrejas que têm nos acompanhado nos cultos da Igreja Batista em Jardim Santana. Obrigado por esse tempo de estudo, de comunhão que estaremos juntos, em chegar à sua casa e ter a sua atenção, você gastar esse tempo precioso para estudar a Palavra de Deus. Nesse domingo de manhã, nós estamos juntos com o propósito de estudarmos a Palavra do Senhor. Depois de ouvirmos e cultuarmos ao Senhor, nós temos sim certeza absoluta que o Senhor tem estado conosco. O Senhor está aqui, assim também como está aí com a sua família, está com você. E nós sentimos esta graça e o poder de Deus constantemente conosco. E é bom iniciarmos o culto louvando a Deus, glorificando ao Senhor em espírito e em verdade. O salmista, escrevendo o Salmo 119 e versículo de número 15, nós encontramos o salmista dizendo: meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Salmo 119, versículo de número 15. Vamos, portanto, conversar com Deus e buscarmos a presença de Deus em oração. E é tão bom nós fazermos isto quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Vamos orar ao Pai Celeste, neste primeiro momento, nesse instante em que logo iremos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Vamos conversar com Deus. É tão compensador, é maravilhoso nós termos a certeza de que Deus está presente conosco. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, nós glorificamos a Ti, nós bendizemos o Teu nome e pedimos a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, que o Senhor continue cuidando de nós, continue cuidando do Teu povo, nos abençoando, derramando graça e bênção sobre cada família da Tua igreja, os nossos amigos, irmãos queridos de outras igrejas. Que esse domingo, a Deus, seja um tempo em que nós estamos aqui na consciência de que este é o dia do Senhor. O Teu povo tem prazer em estudar a Tua palavra, em conversar com o Senhor, e principalmente prestar um culto a Ti, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu cuidado
o suprimento que o Senhor tem dado ao teu povo em toda a face da terra e de forma muito especial, suprindo todas as necessidades da tua igreja. Fique conosco, nos abençoando. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos ouvirmos mais uma música. Na verdade, não só ouvirmos, mas você poderá cantar, você poderá glorificar a Deus, porque nós estamos em culto, né? Sua casa, nesse instante, é o templo do Senhor, onde você e a sua família está aí reunido louvando a Deus. E quando eu citei para vocês o Salmo 119 e versículo de número 15, falando deste privilégio, dessa bênção que é meditar na palavra de Deus e restaurarmos esta autoridade, esse respeito para com aquele que tem nos apontado o caminho, tem nos mostrado esta estrada em que nós estamos trilhando com total segurança. Isto nos proporciona o que nós iremos cantar agora. Como nós iremos louvar ao Senhor quando diz que nós somos felizes. Felizes porque Jesus tem nos dado esta condição. Então, vamos louvar a Deus com esta música que fala de felicidade, e eu tenho certeza que esse é o espírito que você se apresenta diante de Deus nesse instante. Louve ao Senhor. Se paz amas do céu puder desfrutar, se dor amas forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sei.
a Deus, porque nós podemos glorificar a Deus, nós podemos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Queridos irmãos, amados amigos, nós estamos iniciando um novo trimestre de estudos através da Escola Bíblica Dominical. No domingo passado, Pastor Júlio, o nosso diretor da IBD, e que nesse tempo de culto online, ele tem sido também o professor que tem ministrado aulas para vocês, apresentou a primeira aula da Escola Bíblica Dominical nesse trimestre, nesse segundo trimestre. E nós estávamos comemorando e com um culto e uma mensagem especial de Páscoa. E normalmente, quando inicia a Escola Bíblica Dominical, sempre no culto, eu trago uma resenha do que vai ser estudado durante o trimestre, apresentando seus propósitos, os objetivos que nós estaremos tirando desses estudos para a nossa vida, procurando trazer para vocês a importância da valorização desses estudos que são preparados através da Escola Bíblica Dominical. Professor, Pastor Júlio, ou um outro professor que estará dando aula durante o trimestre, convidado pelo Pastor Júlio, eles gastam tempo precioso para fazer essa mensagem chegar até você. Então valorize, estude essas lições maravilhosas. O tema estará versando sobre o tema geral do ano de 2021, que é compartilhemos graça e misericórdia, à luz de 1 Pedro, capítulo 1 e versículo de número 3. Quando o tema do ano e a divisa do ano de 2021 diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nesta manhã, nós estaremos fazendo esta introdução do trimestre, da mensagem do trimestre, que será estudada por lições que vai abençoar grandemente a sua vida. Um dos objetivos do estudo, esse trimestre, estaremos estudando um dos evangelhos, o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, que estará apresentando para nós o objetivo e o propósito e o privilégio de compreender a riqueza do projeto de Deus para toda a humanidade, para o ser humano. Esse é o objetivo do estudo do livro de Mateus. E quando nós falamos sobre esse objetivo, é importante entendermos
que enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos em constante transformação. Esta é a proposta que será apresentado através de lições, através dos nossos professores, de forma especial, através do pastor Júlio. Então, irmãos queridos, é imprescindível a leitura do Evangelho de Mateus para compreendermos melhor esta série de estudos que nós teremos durante esse trimestre. Quanto mais você ler o Evangelho de Mateus, façam as suas leituras devocionais no Evangelho de Mateus. Eu sei que às vezes nós fazemos as nossas leituras devocionais lendo vários versículos em Velho Testamento, Novo Testamento, principalmente os livros poéticos, principalmente o livro dos Salmos. Mas faz o seguinte, centraliza agora toda a sua atenção no Evangelho de Mateus e com isto você vai entender e compreender muito mais o que o professor tem se esforçado para trazer até você esta série de 13 estudos no livro do Evangelho de Mateus. Uma das coisas importantes que nós observamos que ao longo do estudo deste período, e à medida que você for lendo o livro de Mateus, você vai perceber isto, você vai observar que o livro apresenta um cenário com grandes dicas para viver neste mundo em constante transformação e em constante mudança. É muito oportuno o estudo, essa série de estudos do Evangelho de Mateus, pelo momento em que nós estamos vivendo. O mundo vive um momento de mudança e transformação. E a igreja estará acompanhando isso. Nós, o povo de Deus, estaremos acompanhando isso, esta necessidade de mudança e de transformação. Este, com certeza, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é um propósito de Deus para nós. E é importante nós atentarmos para isso. Então, vocês vão observar a apresentação durante o trimestre, a necessidade de obedecermos às regras do reino de Deus, sendo simplesmente fundamental para todos nós. Obedecermos regras, orientações, ensinamentos e darmos atenção a esses ensinamentos. Não vamos fazer os estudos simplesmente por obrigação. Eu sou membro da Igreja Batista de Jardim Santana e tenho a obrigação de participar da escola bíblica dominical, de ver e ouvir a lição do professor. Não, queridos irmãos, é muito mais do que isso. Este é um tempo para reflexão e esta é uma oportunidade que Deus está dando para todos nós. E nessa série de estudos, nós somos convidados a entendermos e entrarmos definitivamente no reino dos céus, no reino de Deus. Pensando nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: meu reino não é dessa terra, meu reino é dos céus. Eu, você, todos nós somos servos do Senhor Jesus. Então, nós devemos entrar de uma vez por todas nesse reino, o reino de Jesus, que nos ensinou.
E o Evangelho de Mateus vai trazer para nós exatamente isso. O reino dos céus deve ocupar o centro do motivo da nossa existência aqui neste mundo como servos do Senhor. Como alguém que está se apresentando para servir ao nosso Deus. Os valores do reino que será apresentado durante este trimestre, às vezes desprezado por tantos, hoje, e esse tempo que nós vivemos é um tempo de desprezo dos valores permanentes. Porque esta geração tem pensado com coisas transitórias, que passa rápido. Mas a Bíblia fala de valores que esses valores não vão passar. Eles são permanentes, irão durar para toda a eternidade. Nós devemos confiar num Pai que se relaciona, um Deus que se relaciona com aqueles que prontamente respondem à boa notícia. O Evangelho transmite uma boa notícia. E os seguidores de Jesus Cristo devem, através da sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, entender esta missão. E uma das missões, ou uma missão que nós temos aqui nesse mundo é convidar outras pessoas a terem a mesma oportunidade que nós temos de servir a Deus, de pertencermos ao reino de Deus. Convide outras pessoas a participar do reino de Deus, porque esta é uma missão que nós temos. O Evangelho de Lucas nos traz isto para nós, que isso estará sendo apresentado de uma forma muito clara durante o trimestre pelo nosso professor. Aquilo que o Senhor prometeu não tardará a cumprir. É um dos temas relevantes do Evangelho de Mateus que será estudado durante o trimestre. A primeira coisa que iremos considerar a intencionalidade do autor das lições quando ele escreve a comunidade judaica prestes a entender e compreender sobre o reino, mas presentes em várias partes do Império Romano e posteriormente a comunidade formada pela diáspora de 70 a 130 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus trabalha exatamente esse tempo. É importante observarmos isto. Se isso serve de conforto ao povo de Israel, deve servir também de memorial à Igreja de Cristo, esta igreja pós-moderna que nós vivemos. E quando pensamos na palavra memorial, nós estamos falando de lembranças, nós estamos falando da história do cristianismo. Estamos falando de uma fotografia da sua época, do seu tempo, e trazendo esta fotografia para o nosso tempo, para uma reflexão dos propósitos iniciais que, através do Evangelho de Mateus, é deixado
para nós. Por isso, o Evangelho de Mateus diz que nós precisamos compartilhar a graça na vida desta geração. E quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, nós percebemos como ele é coerente com tantos outros estudos que nós temos do Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos o Evangelho de Mateus e olhamos para o livro de Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo de número 2, quando Paulo escreve: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Olha a necessidade deste ensino do Evangelho de Mateus ser colocado em prática, transmitindo a outras pessoas. Então, observamos aqui muitos princípios e valores cristãos estão sendo abandonados, estão sendo deixados de lado. Cada um começa a fazer o seu próprio princípio, o seu próprio valor. Perigoso, muito perigoso. Porque nós temos referências. Nós precisamos destas referências. E a nossa referência é Jesus. São os ensinamentos. E aqui no Evangelho de Lucas, nós podemos tirar algumas lições. No Evangelho de Mateus, nós podemos tirar algumas referências importantes para a nossa vida. Esses valores eternos, eles são fundamentais, e durante todo o trimestre nós estaremos vendo isto claramente. O que ouvistes de mim são palavras de Jesus para os seus discípulos, para nós, também para esse tempo em que nós estamos vivendo. Então vamos conceituar algumas questões aqui do estudo do Evangelho de Mateus, e que será motivo de um desdobramento maior através das 13 lições que serão estudadas durante o trimestre, mas algumas coisas que eu já preciso saber ao estudar o Evangelho de Mateus. A primeira coisa que, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, diz que você é o reino de Deus. Você deve estar inserido no reino de Deus. Você é uma peça fundamental no reino de Deus. Porque você é um súdito. E ele está contando com os seus súditos. Olha só o que nós estaremos estudando aqui. O reino, ele emana, ele vem, ele desce até nós dos céus. É o único lugar onde cada um é plenamente o que deve ser. Ah, irmãos, como é bom nós observarmos isso. Para
cada pessoa ou para cada indivíduo que vive nesta sociedade fragmentada, caracterizada pela transitoriedade. É importante nós estarmos atentos a isso. Vivemos em uma sociedade onde tudo é transitório, passa muito rápido. Mas eu não posso esquecer, você não pode esquecer que todas essas coisas, a sociedade passa, tudo que ela faz passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso, a importância de estarmos estudando numa escola onde a Bíblia, a palavra de Deus, é o centro de informação e esclarecimento de valores eternos. Olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Quando Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos, no capítulo 3, o versículo 10 e o versículo de número 11 desse texto sagrado, diz que Cristo, em cada um daqueles que foram revestidos, torna-se assim. A única coisa que importava e que importa é que o rei permanecesse vivo para desenvolver o seu reinado eterno. E nós buscamos isto, e nós devemos buscar isto. Há muito a fazer quando nós pensamos no reino de Deus na sociedade. Primeiro nós vimos você no reino. Olha só a primeira situação que estará sendo estudada. Você no reino. Isso estará sendo apresentado de uma forma muito clara durante o trimestre. Segundo, o reino na sociedade. Então nós observamos que há muito a fazer. Mas reforçarmos que o reino não é mais no sentido numérico, o reino é mais no sentido valorativo. A questão do valor, dos valores, não apenas um número, muito mais do que isso. O valor supremo do reino nos foi concedido, nos foi dado. E por isso nós valorizamos este reino, que é o amor. É importante observarmos isso. Depois nós temos um terceiro olhar durante esse trimestre, que vai ser a nossa fé, a nossa crença no reino. Nossa fé depositada no reino de Deus. E quando nós falamos aqui fé no reino de Deus, ter fé é o mesmo que adotar um agir consciente e voluntário em torno dos mandamentos e ordenanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um reino que emana dos céus. Capítulo 3 de Mateus, no seu versículo de número 2, traz para nós esta informação, fazendo de nosso agir um estilo cooperativo de ser e tornar-se no mundo súditos do rei. É o que observamos aqui em Mateus capítulo 3, versículo de número 2.
Portanto, irmãos queridos, irmãs e amigos, isto é mais do que contar que somos loucos por Jesus, muito mais. Ou apaixonados por Jesus. Fé implica não apenas numa questão emocional, ou num discurso, ou num grito de ordem. Fé implica em luta diária, para que não haja disjunção entre secular e sagrado. Olha só esta afirmação que faço aqui neste momento e que será estudado durante este trimestre. Não se divide. Nós não podemos dividir secular e sagrado. Nós pertencemos ao reino, nós somos servos do Senhor, tanto quando eu executo o sagrado, quando eu executo o secular. Eu preciso servir a Deus em todos os momentos, em todos os instantes. A vida não é um momento só. A vida é o todo. Onde eu estiver, eu estarei servindo e adorando ao nosso Deus. Não é só um momento de discurso. É uma vida contínua. Isto é reino. O reino de Deus, que nesse trimestre nós estaremos estudando. Isto é um relacionamento. Isto é intimidade. Isto é comunhão com Deus. E eu mostro esta comunhão com Deus, irmãos queridos, quando eu me interesso, eu me aproximo do próximo. Quando eu olho para o próximo com o interesse de abençoá-lo, de ajudá-lo, de andar junto, de que assim como eu estou interessado na vida, no bem-estar, no crescimento do próximo, eu desejo que ele também tenha esta reciprocidade em relação a mim. E aí a recíproca é verdadeira. É importante observarmos o que a palavra de Deus tem para nós quando nós estudamos sobre o reino de Deus. Quando nós falamos deste compartilhar de graça e de misericórdia, como é a tônica, a mensagem que não pode ser esquecida durante todo o ano de 2021, anunciar a mensagem, mas anunciar a mensagem com conhecimento, e aqui entra a escola bíblica dominical. Porque a escola bíblica dominical é onde nós encontramos, recordamos, resgatamos este conhecimento para que este propósito de compartilhar graça com misericórdia faça sentido primeiro na sua vida, para depois fazer sentido na vida de outras pessoas. E é por isso que hoje, nesse segundo domingo, nós estamos aqui trazendo todo este propósito dessa série de estudos que nós teremos durante esse trimestre, valorizando tudo isto para nós. Depois de pensarmos sobre essa fé do reino que nós estaremos estudando, nós vamos ver também que o reino, ele é para hoje, não é para amanhã. Não é para nós usufruirmos isto só depois da nossa morte, da nossa partida, depois que o Senhor nos chamar. Não, irmãos queridos, é para hoje. Nós temos que fazer isso hoje. Você, quando nós pensamos no reino para hoje, é importante que você saiba
que você pode sim experimentar isto na sua vida agora, neste momento em que nós nos propomos a estudar o livro, o Evangelho de Mateus. Isto vai trazer maturidade para todos nós, porque nós conhecemos e experimentamos e fomos beneficiados com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o amor de Deus emana, usufrui, nós usufruímos e ele emana nesse reino, ele é transmitido através do reino de Deus. Olhando, estudando o Evangelho de Mateus, observamos que este governo, este reino, ele traz e ele produz algumas questões que não pode passar despercebido. E nós devemos estar bastante atentos. Quando nós estudamos a palavra longanimidade, ser longânimo, temos que estudar sobre isso. Quando nós iremos ver sobre a bondade, afinal de contas, quem é bom? E por que é importante ser bom? A ausência no nosso coração da inveja, a vanglória, o orgulho, tudo isso sendo tirado desta nova condição em que nós vivemos em Cristo Jesus. Nós temos uma ação direcionada, mas desinteressada. Não é dando que se recebe. No Evangelho é dando que abençoa vidas. Eu passo a ser um abençoador, um instrumento nas mãos de Deus, quando eu entendo que o reino é para hoje. Uma mensagem pacífica, perdoadora. A exultação quando as coisas são justas e verdadeiras. Interessante que quando nós fazemos comparações de textos, lendo o Evangelho e olhando o resultado deste Evangelho no Novo Testamento, porque na verdade todo o Novo Testamento é um resultado prático do que nós aprendemos nos Evangelhos. E nesse trimestre, de forma especial, o primeiro Evangelho de Mateus. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo de número 13, do versículo 4 ao versículo de número 6, ele trabalha esta junção de palavras que eu passei para vocês refletirem, iniciando pela longanimidade, bondade, e tudo isso que coloquei para vocês. Paulo trabalha isso em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo de número 6. Então, irmãos queridos, não nos enganemos pensando que somos nós a nossa razão instrumental no governo da nossa própria vida e que mudaremos a sociedade. Não, quem vai fazer isso é Cristo. Somente o reino do amor pode fazer isso. E o reino do amor não é meu, não é seu. Nós participamos, nós fazemos parte desse reino por uma decisão pessoal e individual. Eu aceito a fazer parte do reino de Deus. Ele emana dos céus, ele vem dos céus.
Neste reino, nele, menos pode ser mais. É diferente do reino da terra. O reino da terra é mais, mais e mais. No reino de Deus, o menos pode ser mais. E quando nós olhamos para um outro evangelho, o evangelho de Marcos, no capítulo 12, evangelho de Marcos, no capítulo 12, do versículo 41 até o versículo de número 44, nós entendemos essa questão de que o menos pode ser mais. Quando ali fala claramente sobre uma oferta que foi dada ao Senhor de uma viúva pobre, com o propósito, Deus permite isso com o propósito de ensino, ensinar os seus discípulos, ensinar os apóstolos. Depois de muita gente trazer oferta para o reino, a viúva vem e dá a sua oferta. E o Senhor diz que a menor de todas as ofertas, no nosso olhar, no nosso ver, Jesus Cristo diz que foi a maior, menos é mais. A questão é como é dado. É como se oferece. É como se apresenta. Como eu me apresento para o reino de Deus. E Jesus falou a palavra dele sobre obediência. Ele fala sobre o honrar a Deus, para que este reino faça um sentido todo especial para todos nós. Vamos concluir essa resenha dos estudos que vocês terão. Eu não tenho muito a preocupação de trabalhar aqui os textos. Eu entendo que nós não iremos ter nenhum prejuízo de fazermos isso. Por quê? Porque durante todo o trimestre o professor vai estudar os textos, vai ler os textos com vocês, e vocês estarão lendo o Evangelho de Mateus, e irá ver claramente o que eu apresentei nesta manhã a respeito do propósito desta série de estudos. E eu encerro esta palavra de esclarecimento a respeito dos estudos, trazendo para você uma reflexão. E isso poderá ajudar você a compreender melhor esta série de estudos. Uma reflexão sobre jardinagem. Olha só, mesmo que aprendamos todas as técnicas e instruções que a engenharia agrônoma tem a nos ensinar, como o preparo do solo, o uso de técnicas e tecnologias, seleção de sementes, tipo de podas, combate às pragas e ervas daninhas. Nosso jardim dependerá de condições que somente o Criador, o Rei do Universo, pode satisfazer. Olha só esta situação de reflexão agora no final desta palavra. O nosso esforço e criatividade contam muito na construção deste jardim. E no fim, o resultado seria sentar-se na varanda para apreciar o espetáculo das folhas verdes, das flores, das plantas, dádiva divina a este planeta em que nós vivemos e que Deus criou para nós, mas quem criou foi Deus. Tudo isto vem de Deus. Não foi eu, não foi você. Nós somos cuidadores.
E como nós temos cuidado dessa semente? Como nós temos cuidado deste plantio? Mal comparando a jardinagem do reino que emana dos céus, existe esse mesmo tipo de comportamento, de compromisso e esforço empreendido. Eliminado a erva daninha do pecado e suas constantes manifestações, fazendo a seleção daqueles atributos e valores permanentes e espirituais que nos foram legados pelo reino como a semente da palavra de Deus para ser divulgada e germinada nos corações. Olha que responsabilidade tremenda teremos de recordar durante esse trimestre sobre o reino de Deus. Então, termino dizendo que o jardineiro, nosso Pai Celeste, satisfeito com seus súditos leais, amigos íntimos e servos amados, que Ele esteja feliz e satisfeito com você e com todos nós que fomos escolhidos para espalharmos esta semente, esta mensagem de boas novas através do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e bondade sobre a sua vida e a vida da sua família. E eu quero só lembrar para você da importância de, mesmo sendo a escola bíblica dominical virtual, você acompanhar, você estudar. Não é que nós não estamos na escola presencial, nós estamos numa escola EAD, à distância, que nós não estaremos dando a mesma atenção, tendo o mesmo cuidado de estudarmos a lição, estudarmos o Evangelho, observarmos o que o professor preparou para sermos fortalecidos. E isto, irmãos, irmãs, amigos, o tempo que nós vivemos é um tempo de maldade e precisamos estar preparados, precisamos ter conhecimento para sabermos nos comportar e nos lidarmos com toda esta situação em que nós vivemos. Que você tenha um domingo na graça e na paz do Senhor Jesus. Agora sim, o pastor Júlio vem aí com a segunda lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre e fica até muito mais fácil de estudar essa lição depois de tudo que nós conversamos a respeito dos propósitos desses estudos para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus abençoe a todos nós e vamos continuar aí ouvindo esta música maravilhosa enquanto nós aguardamos a chegada aí do pastor Júlio com a Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, irmãos, todos nós. A Jesus Cristo contarei tudo que há em meu peito a me perturbar, os meus problemas, meu sofrimento. Quem? Só Ele pode suavizar. Exalte-o. A Jesus Cristo, meu mais amado, narrarei sempre minha aflição. Só Ele pode dar solução. Quando tentado, eu sei que preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo
zeloso, sempre me ajuda a perseverar. Oh Jesus Cristo, meu mestre amado, darei sempre minha aflição, aos meus cuidados, meus sofrimentos. Só Ele pode